vamos falar sobre saúde mental. E a nossa convidada é a professora doutora Kátia da Silva Vanderlei, que é psicóloga-chefe da seção de psicologia aqui do Hospital do Servidor Público do Estado. Doutora, seja bem-vinda ao nosso bate-papo. É possível ter saúde mental hoje em dia, doutora? Sim, é possível, com certeza é possível. Tem que tomar alguns cuidados, mas é possível sim. No primeiro momento eu queria agradecê-lo pela oportunidade de estar aqui para poder falar sobre os cuidados que a gente tem que ter com a nossa mente. Tá? Então vamos começar. Né? Se você pensar numa definição sobre saúde mental, como é que você definiria a saúde mental? Em duas palavras, ter limites para absolutamente tudo. Então, tem vários conceitos, né, que definem a saúde mental. Eu particularmente gostei desse, que fala o seguinte: pessoas mentalmente saudáveis compreendem que ninguém é perfeito e que todos possuem limites e que não se pode ser tudo para todos. Então, a saúde mental, se você quer ter um parâmetro bacana, é a sua condição de estabelecer bastas. Porque isso é importante, porque eu imagino que se você sabe até onde você pode ir, você chega uma hora que você para, né? Imagino que se você começa a ir além do que você pode, aí é onde você perde o controle. Exatamente. Né? E assim, quanto mais você faz, dependendo de algumas características que você tem no seu perfil de personalidade, você não consegue se satisfazer. Então você vai entrando num nível de exigência porque você acredita que você nunca chega lá. Então isso é um sinal de que a saúde mental começou a entrar num processo de desgaste. Então assim, quer ter saúde mental? Tenha muita atenção aos limites. Limites para absolutamente tudo. Limites para gastos de dinheiro, para excessos de atividade física, na realidade todos os excessos. Tudo, né? Comida, bebida. Exatamente, eles vão desgastando tanto o físico quanto o mental. Rede social, né? Sim, exatamente. Então, assim, começamos já entendendo que tem que ter limite. É um bom sinal de que você está olhando para você e se cuidando do ponto de vista mental. Que é o primeiro passo para você se perceber também, né? Quer Sim. dizer, será que eu estou além dos meus limites, né? É uma primeira percepção, vamos dizer assim. Exatamente, porque os sintomas vão chegar. Eu já vou dizer quais são os sintomas de excessos. Tá? Então, assim, a saúde mental de uma pessoa está diretamente relacionada à forma como você reage. Então, você que está, às vezes, se relacionando com uma pessoa, trabalha junto, você observa que essa pessoa reage com muita intensidade a qualquer adversidade da vida. Por questões muito simples, a pessoa perde totalmente o controle, tem sintomas físicos, inclusive, o estômago dói, a cabeça dói, tem uma sintomatologia no físico. Né? Não que ela não tenha um problema, ela pode até ter um problema físico, uma gastrite, por exemplo, que vai potencializar diante de um estresse. Né? Então, a saúde mental está muito relacionada à forma como você reage às situações do seu cotidiano. Tá? Não vê saídas, tudo é um drama, tudo é um sofrimento. Então, não consegue atenuar, só traz agravantes. Então, a saúde mental aí já começou. Tudo começa por um desgaste pequeno e que daqui a pouco está bastante grande. É uma questão de ponto de vista também, né? Parece que amplia, né? Você põe qualquer coisa pequena, parece que você põe uma lente de aumento e aquilo vira um problema sem solução, né? Então vamos ver quais são os riscos para a saúde mental. A gente começa pelo perfeccionismo. Então, assim, perfil de personalidade, vamos pensar numa árvore. Né? Então, a árvore tem um tronco. O tronco da árvore seria a estrutura psíquica da pessoa, a estrutura de personalidade dela. Certo. O caráter, vamos pensar assim. E essa árvore, ela vai abrir para vários galhos. Né? Então, esses galhos são as características de personalidade que todos nós temos. Cada característica é diferente de um indivíduo para o outro. E algumas pessoas têm determinadas características muito presentes na personalidade dela, que vai aparecer no comportamento dela. Então, eu costumo dizer o seguinte: o grande vilão
do equilíbrio emocional é o perfeccionismo. Ele vai levantar a ansiedade num nível absurdamente insuportável. Porque você passa a se cobrar muito, né? Parece que você nunca dá folga para você mesmo, Exatamente. vamos dizer assim. Então, assim, a ansiedade é um sentimento muito bom. Ela só começa a ficar preocupante conforme ela vai levantando, porque ela vai abrir para a doença. Uhum. Ela vai abrir para a fobia, ela vai abrir para um pânico, ela vai abrir para a depressão. Então, o grande vilão é o perfeccionismo, porque você não se satisfaz. É como um cesto que você vai colocando frutas e ele nunca fica contemplado. Então, isso é você com relação à sua autossatisfação. Você não se contempla, não se completa. Uhum. Né? Na sequência, violência, qualquer tipo de violência. Tá? Então, hoje a gente tem muito, a mídia está mostrando aí o que acontece com as mulheres, né? Com as crianças, com os idosos, a violência doméstica. Então, atenção aos relacionamentos, né, que a gente está mantendo. Então, os relacionamentos abusivos, invasivos, humilhantes. Uhum. Né? Não só a violência física, mas a violência psicológica. Emocional, sexual, né? entendeu? Os bullying que hoje a meninada na escola, né? Uhum. Sempre fizeram. Hoje a gente dá nomes para isso. Uhum. Né? Então, o que é interessante? Ao menor sinal, poder falar sobre isso, para que providências sejam tomadas. Não né? ficar preso nisso, né? Tentar buscar alguma saída. Exatamente. Que não é fácil, mas é preciso, né? Mas tem a saída. Uhum. Né? A questão do estresse, né? Então a sobrecarga. Então, assim, na realidade, o perfeccionismo ele vai levantar o estresse. Uhum. Porque você não vai ter sossego nunca. Você contempla um texto. Então, há casos de pessoas que vão publicar um texto e a dificuldade que tem de finalizar. Então, você lê o texto da pessoa e diz, não, está ótimo, manda. Uhum. Mas a pessoa acha que não, que precisa melhorar aqui, que precisa rever acolá. E o risco é que, às vezes, ela não consegue entregar o texto no prazo. No prazo. Entendeu? E quando você vai ver, tem uma questão aí de um perfeccionismo que vai levantando estresse, que levanta a ansiedade. Uhum. A ansiedade alta significa você estar assustado. Uhum. Tem alguma coisa que te ameaça, que você sente que você não vai dar conta. E às vezes você não percebe que quem está levantando esse sentimento é o seu nível de exigência com você mesmo. Você não tem limite para com você. É como se a mente não parasse. Não parasse, né? exatamente. As questões ligadas também ao pessimismo. Então, quero que vocês entendam o seguinte, pensa numa árvore, Uhum. uma árvore grande, bonita, com um tronco que é a estrutura psíquica, isso aqui não vai mudar, e os galhos, que são o perfeccionismo, o pessimismo. Né? Uhum. Então a pessoa vê tudo muito difícil de solução. O pessimista, ele tem uma tendência de viver o problema. Então, assim como o perfeccionista quer alcançar a estrela, o pessimista não encontra a solução para nada. Uhum. Porque, de certa forma, ele vai encontrando no envolvimento com o problema uma razão de bem-estar. Mas isso a senhora disse que é inato do ser humano ou é aprendido? Como que é isso? Já é dele. É dele. É como ele vê o mundo, vamos dizer assim. A história de vida dele potencializa isso ou suaviza isso. Certo. Então, o que a pessoa vai vivendo na vida é a dinâmica psíquica. Então, você tem uma questão que é estrutural, essa árvore, certo. Entendeu? E ela tem os galhos. Então, começa a tratar uma pessoa, sua proposta não vai acabar o pessimismo, mas esse galho vai ficar bem fininho. Ou ela vai entender que isso é um traço de personalidade que tem que ser trabalhado, Então, que não é a realidade, vamos dizer assim, isso. né? Então, assim, eu não vou conseguir, não vai dar certo, eu não vou arrumar emprego, eu não vou passar na FUVEST, eu não vou conseguir nada. Então, o pessimismo, você imagina que ele vai crescendo e o galho vai ficando aquele galho bem grosso. Vira uma prisão, né? Exatamente. Então, o trabalho, daqui a pouquinho eu vou falar do tratamento, é ir suavizando isso, porque não dá para cortar. Uhum. Ele é seu, entendeu? Então, em muitos casos,
a pessoa vai entendendo que ela precisa aprender a conviver com isso. E quando ela fica num desespero porque não vai dar certo, que ela lembre que ela tem essa característica muito sensível nela. E que ela pode estar exacerbando, por né? conta dessa característica. Mas é importante a gente falar isso porque o primeiro passo é a conscientização, né? Sim, que existe isso. Aí você passa a ver que talvez você seja assim. Isso é o autoconhecimento que vem do tratamento, que eu Aham. falo daqui a pouquinho. Os processos de perdas, né, de lutos, lutos por mortes, lutos por traições, quebra de confiança, né, são perdas muito importantes. E se você tiver o pessimismo num grau mais exacerbado, na hora em que você vive situações de perdas, de ausências, ele vai potencializar. Então, o luto não é doença. É uma experiência de vida É um que todo processo, mundo vai ter. né? Só que tem que, dependendo das suas características de personalidade, ele pode virar um luto patológico. Tá? Porque tem um período ali que você sofre Sim. e tal, mas depois você sai, né? Porque assim, no luto você perde uma pessoa por morte ou você se aposenta, por exemplo. Vamos pegar um pouco a aposentadoria. Você tem uma mudança na tua vida grande, porque você trabalha no mínimo 8 horas, vamos pensar assim. Quando você se aposenta, você tem 8 horas livres. Tem aquele vazio, né? Como é que você preenche isso? Entendeu? Então, em determinado momento, você vai ficar meio perdido, você não sabe muito o que faz, porque todo o envolvimento, interesse ainda está ligado no trabalho. O caminhar num luto saudável é você começar, isso é uma dinâmica pessoal, você começa a desinvestir naquilo que você já não tem mais. Então, essa energia que você investe, o interesse, o empenho, o compromisso que você tinha com o trabalho, isso no primeiro momento volta para você canalizar de uma outra forma. Então, é muito comum, quando você se aposenta ou quando você perde alguém, que daqui a pouco um conhecido seu diga assim, nossa, mas quem diria, né, que você ia aprender um idioma, né? E aí a pessoa diz, pois é, mas eu aí fiquei interessado em aprender a falar uma língua, ou aprender a tocar um instrumento. Então, quando volta esse interesse para a própria pessoa, que é um movimento da energia psíquica, ela volta para você, ela se reorganiza num trabalho mental, e ela volta na relação com o meio com uma possibilidade de você viver alguma coisa nova. É porque abre um espaço que precisa ser preenchido, né? E ele vai ser preenchido com o quê, né? Com coisas novas ou não conseguir sair dali também, né? Não necessariamente precisa ser novo, mas você dá uma qualidade muito melhor para aquilo que você já estava vivendo. Tá? Bom, mudanças, né? Toda e qualquer mudança é geradora de estresse, porque a gente tem uma tendência a se adaptar, aliás, a gente se adapta muito fácil. Qual é a dificuldade na adaptação? Quando você é muito rígido, que tem a ver também com perfeccionismo, que tem a ver com pessimismo. Então você não tem maleabilidade, você não tem flexibilidade. Quando eu estudava na faculdade no 3º ano, eu tive um professor que ele dizia assim, gente, é melhor a gente ser uma haste que verga ao vento, porque conforme vem o vendaval, ela verga, ela vai ao sabor do vento, do que você ser, por exemplo, um jacarandá, que o vento vai arrancar com raiz e tudo. Entendeu? Então, a dor da rigidez é muito maior quando acontece alguma coisa. Né? Então, é bom que você seja flexível. Então, o que significa ser flexível? A primeira coisa é, cada um tem um jeito. Ou você aceita isso, ou você vai viver mal. Que você não pode tudo, que você não consegue tudo. A verdade da vida é que a gente não pode ter tudo que a gente quer. Então, é melhor que a gente aceite isso e conviva com isso bem, porque isso vai trazer a qualidade de vida. Mas a senhora falando isso me lembrou um pouco, hoje em dia a gente sofre muito pressão das redes sociais, né? Porque sempre vai ter alguém mais bonito, alguém mais rico, alguém que viaja mais, alguém que tem uma casa mais bonita. Então, você se depara também um pouco
com que os seus desejos talvez não serão realizados, né? Isso gera uma angústia, né? Você consegue imaginar uma rede social para um perfeccionista? Que vê que o outro faz, acontece, e ele já fez tudo isso. Se parar para pensar, se voltar um pouquinho, a gente constata que ele já fez tudo isso. Só que tem que assim não, porque tem um outro ali que está emanando um estímulo de conquista, né, de sucesso, de êxito, né, de estar aí, tá dando ibope, entendeu? E o perfeccionista até ele não se dá conta que ele já conseguiu. Sim, e às vezes na rede social nem é verdade. Sim, também, né? Verdade. Ali é o mar, né, de tudo de bom, né? Bom, tudo isso, o perfeccionismo, você ter a infelicidade de ter vivido qualquer tipo de violência, estresse, eles vão aumentar a ansiedade. E a ansiedade traz desgaste no equilíbrio emocional. Tá? E aí é que mora o perigo, porque aí começam a aparecer as doenças. Mas como que eu percebo que eu preciso de tratamento? Então você tem ali os sintomas. Geralmente é o humor que vai aparecer primeiro. Irritabilidade, apatia, desmotivação, tem alguma coisa aí. Geralmente o pessoal fala assim, eu estou cansado, eu estou irritado porque eu estou cansado. É uma verdade, é uma verdade. Então, é verdade. O que você acha que você está fazendo para te trazer o cansaço? Então, quando uma pessoa diz, eu acho que eu estou irritada porque eu estou cansada, já temos aí um passo muito bom. Que já dá para perceber. Ela está se dando conta de que tem alguma coisa aí que ela não aguenta. Está desgastando, né? Isso, então o que é? E aí você vai escutar que não é físico, mas é uma questão mental. É uma questão emocional. Ela diz, nossa, eu quero agradar todo mundo. Eu não sei falar não. Eu não sei, eu não consigo falar não. Tenho medo do que vai acontecer se eu falar não para você. Você vai virar as costas para mim e eu vou ficar sozinha. Entendi. Tá? Alteração do sono. Ou você não dorme, ou você dorme demais. Então, dormir demais, quando a gente entende que não tem nada físico que possa causar isso, tem uma grande dificuldade de você enfrentar o seu dia a dia. Ou por desgaste, ou porque você está apavorado. Alterações no apetite. Para você nutrir o corpo físico, você precisa comer pouco. Mas para nutrir o emocional, não tem limite. Não tem limite, né? Porque daí uns comem, daí tem os polos, né? Uns comem de menos e outros comem de mais, né? Outros entendem que estão muito fora do peso. E aí começa a chegar a anorexia. E tem uma coisa que o afeto e comida é uma coisa que se confunde muito, né? Na psicologia, quando você fala em comida, automaticamente você fala de afeto. Então, uma comida boa, um afeto legal. Né? A gente teve um caso aqui que uma menina começou a falar que ela queria ser o Masterchef. Então, vamos fazer comida. Ok, vamos fazer. E eu era ajudante de cozinha dela. Então, ela falava, agora a cenoura. E eu picava a cenoura lá e dava para ela. E agora não sei o quê. E ela ia mexendo. E ela dizia, isso aqui tá bom. Daqui a pouco ela dizia assim, aqui tem minhoca. Opa, como assim tem minhoca? Então veja que estava tudo bem, né? E daqui a pouco alguma coisa desandou. Quais são as chances de você ser Masterchef com minhoca no comida? Então aí a gente vai entender, essa minhoca é dela, é aquilo que eu estava falando, é de dentro dela, ou tem alguma coisa no externo que está atrapalhando o desenvolvimento dessa criança. Então aí, com essa brincadeira, minhoca na comida, está na hora de chamar os pais para conversar mais. E tem uma coisa da comida que você está feliz, come, está triste, come, né? Está cansado, come. Na verdade, não tem a ver com a fome do corpo, né? Mas tem para também suprir lacunas da vida que eu vou colocando coisas, né? Essa questão da comida... Você dá um prêmio, o dia foi muito difícil, vou comer uma pizza inteira, exatamente. Né? Aquela comida conforto que você vai pegando aos poucos. Então, a pipoca, o amendoim, sabe? Que ele é pequeno e você vai.
Então aquilo vai te confortando e você vai sem limite, entendeu? Sem limite. E pensar exatamente o que eu estou querendo preencher, né? Porque Exatamente. o estômago não é, porque tem um limite, mas o que eu... O emocional não né? tem. Ele é como o infinito, entendeu? Você vai tentando preenchê-lo, mas você não está conseguindo, tá? Você começa a perder sua autonomia, você começa a ficar dependente de alguém para sair, você lê aqui, vê se está bom isso daqui. Até certo ponto é natural isso. Eu estou falando de excessos. Sim. Você fala para alguém, dá uma olhada aqui nesse texto, vê se está bom. Eu olho e digo, nossa, está ótimo, pode... Vai pronto, né? Vai. Encerra. Não, será que se eu mexer nesse parágrafo... Não, cara, tá bom. Não, mas se eu virar esse parágrafo... Então, a minha opinião já não é o suficiente, você vai buscar outra, e você vai atrás, e com isso, você não publica. Então, essa autonomia, essa independência vai ficando escassa. E às vezes pode ter até medo de, sei lá, de sair de casa, né? De medo de violência. Claro que a violência existe numa cidade grande, mas também tem coisa que passa o limite, né? O medo, ele é super necessário, porque ele é um alerta. Mas quando ele se torna incapacitante, é melhor você procurar ajuda. Então, o melhor termômetro é você mesmo, entendeu? Porque o outro pode dizer, cara, você está muito irritado. Vamos com mais calma. Você está exausto, vai para casa descansar. Não, eu estou ótimo, eu estou bem. Então isso é muito complicado. Então, eu acho que o primeiro passo, então, para a gente entender é você aceitar que tem alguma coisa errada com você, né? Sim. É o primeiro, Porque, assim, primeiro olhar, vamos dizer assim. Somos mortais, né? As máquinas, né, dão problemas. Se você põe muita roupa na sua máquina de lavar, ela vai estragar. Ela talvez não estrague logo. Mas se você permanecer botando sobrecarga nela, ela vai quebrar. Nós somos iguais. A gente tem um limite. Você calça quanto? 39? Você vai comprar um sapato 39, não vai? Porque se você comprar menor ou maior, vai atrapalhar você a andar. Não, eu ando com qualquer número. Como assim? Não, qualquer número. Eu ando com qualquer número de sapato. Então isso tem a questão do perfeccionismo. Não, eu dou conta de absolutamente tudo. Não tem problema comigo. Então assim, quer dizer, isso é um baita sinal de que assim, você está caminhando para um desgaste emocional do tamanho do mundo. E eu acho que é importante também que as pessoas têm limites diferentes, né? Sim. Porque às vezes quem está do meu lado corre 100 quilômetros, mas eu não, eu corro 10, então eu nunca vou correr 100 quilômetros igual o outro, né? Entender que o meu limite é menor, que as pessoas têm, que é normal ter essa diferença, que eu não preciso atingir o limite do outro, né? Nós somos diferentes, né? Não tem como. Bom, como é que a gente trata? É falando. Então você, por alguma razão, você não quer procurar um profissional. Por alguma razão. Então fala com alguém. Fala com uma pessoa que você confie. Mas fala. Porque o fato de você fala é como um dreno, sabe? Vai drenar algo. Você vai ficar mais aliviado. O outro vai escutar. O outro vai dizer, faça assim, faça assado, faça cozido. Fala. Fala com alguém. E aí você vai se dando conta que falar é muito bom, com um amigo é muito bom. Mas aí você começa a perceber que você precisa de alguma coisa a mais. Você precisa entender por que você sai, por exemplo, de um relacionamento que não está legal e cai em outro semelhante. E aí o amigo diz, cara, de novo, pô, você não aprende nunca. É aí que entra o profissional para entender o que está acontecendo. Que mecanismo é esse que vai se repetindo, né? Seja na vida emocional, seja no trabalho, seja, enfim, qualquer coisa que você queira fazer. Exatamente. Você sempre acaba caindo num buraco sem fundo, vamos dizer assim. Exatamente. Então você tem aí na questão dos tratamentos, você tem dois grandes tipos de tratamento para a mente. Você tem a psicoeducação, que suaviza os sintomas. Por exemplo, uma pessoa diz assim, eu só preciso de medicação. Vai ajudar muito, vai suavizar o sintoma. Ela vai dormir melhor,
ela vai conseguir controlar o apetite, vai suavizar o sintoma, mas não vai resolver o conflito. É como se eu tivesse um vazamento na parede, eu fico passando a tinta, né? Isso, é. Mas, mas o cano tá lá tá lá, vazando. daqui a pouco ele vai De vez em aparecer. quando eu vou lá, passo a tinta. Isso, né? Então, assim, medicação, meditação, exercício físico, de qualquer forma, um exercício físico, isso tudo vai entrar naquilo que a gente chama de psicoeducação. Vai suavizar muito os sintomas. São liberadores, vamos dizer assim, que eles são liberadores do estresse. Isso. Te tira um pouco da situação, né? Porque então você dá um certo limite, mas o que realmente está causando aquilo tudo, Exatamente. a pessoa precisa entender, né? Isso. E aí vai entrar na psicoterapia. E aí quando você vai para a psicoterapia, necessariamente você vai entrar em contato com a sua história de vida. Você acha que as pessoas têm medo disso, doutora? De cavocar lá o que tá dentro? Eu vou te dizer, tem ainda, infelizmente, preconceito de muitas pessoas com relação à questão mental. Né? A psicoterapia é um autoconhecimento. Então, quando uma pessoa chega, hoje em dia, por que você está procurando a psicologia? No que eu posso te ajudar? Crise de ansiedade. É a maior queixa que a gente tem. É adolescente com crise de ansiedade, é adulto, né? É crise de ansiedade, é criança com crise de ansiedade. Né? Então joga brinquedo para tudo quanto é lado, bate no colega. Isso tudo está sendo entendido como uma crise de ansiedade. Né? Que é uma mente acelerada, vamos dizer assim. Ansiedade alta, você está assustado. O raciocínio é um pouco isso. Crise de ansiedade. Então a gente começa a pensar e a conversar com a pessoa. O que anda te assustando? O que anda te preocupando? Há quanto tempo você está sentindo essa ansiedade? Né? Então, quando uma pessoa chega e diz, eu estou sofrendo de crise de ansiedade, a minha ansiedade está lá em cima, tem alguma coisa que ameaça essa pessoa. Então a gente vai conversando com ela para que ela vá pensando no que pode estar sobrecarregando essa pessoa. E aí a pessoa vai conversando conosco. Mas primeiro precisa chegar, para chegar no terapeuta, é um caminho também, né? Você entender que aquilo, como a senhora disse, eu só vou resumir aqui, ver se eu estou certo. Primeiro entender que eu tenho limites, começar a ver que eu estou ultrapassando esses limites, né? Ver que eu não posso fazer tudo, ver que tudo isso que eu estou querendo fazer gera angústia, e essas angústias vão gerando aqueles sintomas, né? A alteração de humor, alteração de sono, alteração de apetite. É no último passo que eu vou chegar no... E uma questão que é muito importante é quando a pessoa percebe que está se repetindo algo na vida dela. É um sinal que essa pessoa está com uma percepção de si própria mais apurada. É diferente daquela que chega com ansiedade. Tem uma outra que chega até dizendo, olha, eu tenho crises de ansiedade horríveis, já fui parar no pronto-socorro com pânico e tal. E daqui a pouco ela diz para vocês, sabe uma coisa que me incomoda? Como eu repito situações. Então eu quero entender de onde é que está vindo isso. E aí ela pode trazer, porque eu não quero ficar igual um tio que eu tive, ou um tio da minha mãe, né? Ou um irmão da minha mãe, um tio meu, né? Que era considerado o bobo da família, porque tudo que as pessoas pediam, ele fazia. Então, você veja que ele está resvalando na questão do limite. Então, esse tio que era muito... disponível, ele tinha um título na família, ele é o bobo, entendeu? Porque ele faz tudo. Então, você quer alguma coisa, pede para ele. Você quer alguma coisa, pede para ele, que ele não vai falar não. Então, essa pessoa diz, eu não quero ficar igual. Só que tem que eu estou percebendo que eu estou fazendo a mesma coisa. Porque um que me pede, eu faço, outro que me pede, eu faço, e eu não quero. Então, eu quero entender, eu não quero mais fazer isso. Né? Então, essa pessoa, ela já chega com uma capacidade de ser terapeutizada. É mais fácil, né? Sim, ela já caminhou percebeu. sozinha. Ninguém falou nada, ela percebeu sozinha o que está acontecendo com ela. Bom, doutora, esse é um assunto muito amplo que a gente pode ficar falando aqui durante semanas, mas para a gente encerrar, você queria deixar alguma coisa com a gente?
Atenção às mudanças, né? Tem um livro, 21 ideias, 21 lições para o século XXI, que enfatiza que nós estamos vivendo uma era de muita mudança, né? A questão da inteligência artificial, biotecnologia e a tecnologia da informação são as propiciadoras de mudanças rápidas e constantes. Então a gente está vivendo isso. E é fundamental para que você se adapte a tudo isso, que você tenha equilíbrio emocional e autoconhecimento. Então, percebeu que você é um perfeccionista? Tente lembrar disso quando você tiver uma demanda para resolver, que você tem limite, que você pode ir até um pedaço, até um ponto, e que isso é normal, e que isso é saudável, e isso vai te trazer equilíbrio mental para você poder enfrentar as adversidades e as mudanças do seu dia a dia. Doutora, já que a senhora citou um livro, é importante a gente ler sobre isso também? Eu posso chegar e procurar literatura para ler sobre coisas? Informação, conhecimento sempre é muito bom. Vou dar um exemplo para você. A gente sente um cheiro de queimado aqui. O pessimista pode dizer assim, o hospital está pegando fogo. O que não é pessimista vai dizer, nossa, será que alguém esqueceu aí um cigarro aceso e tal? Veja que é bem mais suave. Mas, a hora que você vê e diz, é um papel queimando lá fora, a ansiedade já abaixou. Então, informação, você quer ver um momento em que você tem um nível de ansiedade, de estresse altíssimo, é enquanto não sai um diagnóstico. Então, você vive o sintoma, você trata o sintoma, mas você não sabe o que é. Então, na hora que você tem o conhecimento, na hora que você tem a informação, por pior que seja a informação, a ansiedade dá uma abaixa instantaneamente. Então, é por isso que é importante buscar conhecimento do que está acontecendo com você. Então, assim, eu me percebo uma pessoa que eu não sei falar não. Alguém vai me pedir dinheiro, eu empresto e eu não consigo cobrar. Porque a saúde mental, ela passa pelo autoconhecimento, né? Exatamente. Tem que entrar para dentro, vamos dizer assim, para... Quais são os nomes dos galhos da sua árvore? Qual é o galho que é mais forte? A determinação. Além dele, a insegurança. Então, insegurança com determinação brigam o tempo todo. Então, vamos pôr um equilíbrio aí. Porque, às vezes, para você esconder a insegurança, você é determinado demais, entendeu? Então, você quer aquele objetivo, você pisa em brasa. Porque se você não alcançar, todo mundo vai ver que você é inseguro. Então, você falou tudo mesmo. É importante que você tenha conhecimento de você mesmo. Ótimo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade.